Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos iniciar o nosso segundo bimestre? Mas antes, vocês sabem que a tia gosta muito de dar dicas e hoje, iniciando o segundo bimestre, não será diferente. Peço a vocês que iniciem o segundo bimestre com toda a garra, com toda a disposição que eu sei que você tem, para que nesse segundo bimestre o nosso conhecimento, a nossa bagagem, ela seja aumentada dia após dia, de cada dia deste segundo bimestre. Posso contar com você? Peço também que no final de cada aula você envie para o privado da professora um ok com um símbolo ou um ok escrevendo a cada realização diária da sua atividade. Com isso, eu vou ter o controle de todos aqueles alunos que estão realizando as suas aulas, as suas atividades junto com a professora. Espero que eu tenha um total retorno de vocês, confirmando assim que estamos caminhando, que estamos aprendendo juntos. Tudo bem? Podemos começar? Hoje, para iniciar o segundo bimestre em História, nós vamos estar falando sobre um assunto que é muito importante. Ao olhar para o tema que eu vou anunciar daqui a pouco, vocês podem estar pensando assim: eu já sei sobre isso, mas nunca é demais aprender, nunca é demais ler. E como eu sempre falo, a importância da leitura e da releitura para uma boa compreensão. Vamos então começar? Hoje nós vamos estar trabalhando o tema libertação dos escravos. Antes de falarmos de libertação, eu preciso me recordar, mesmo sabendo que você sabe, quem foram os escravos. Por que eles receberam libertação? Só se recebe libertação quem está preso. Será então que os escravos antigamente estavam presos? Eram presos? Eram seres que pertenciam a alguém que se achavam dono deles? Vamos então relembrar? Antes disso, eu disponibilizei na nossa aula de hoje um texto. E como orientação para este texto, a tia pediu, na primeira atividade, que vocês realizassem a leitura silenciosa. Eu espero que vocês já tenham realizado, tá? Esse primeiro passo, esta primeira atividade, para que vocês entendam as demais atividades e não tenham dificuldade para realizar nenhuma. Mas se porventura você sentir alguma dificuldade, você já sabe, entra em contato com a professora no privado e juntos vamos estar tirando, esclarecendo sua dúvida, ok? Então, já fizeram a leitura silenciosa do nosso assunto de hoje? Se não, vamos então fazer essa leitura silenciosa. Ela é muito importante e é necessário que você faça. Assim que terminar a leitura silenciosa, você vai continuar com a aula disponibilizada no grupo hoje. Tudo bem? Bom, quando falamos de escravos, nós vamos remeter àqueles esclarecimentos, aquelas aprendizagens que nós, lá nos anos anteriores, nós ouvimos. Quem foram os escravos, de onde eles vieram, por que eles vieram, para onde vieram especificamente, fazer o que até conseguir a tão sonhada liberdade. Então vamos lá? Creio que você já leu o texto e nós vamos estar agora esclarecendo pontos importantes. Claro que todas as informações contidas no texto são informações importantes, mas quero lembrar a você, quinto ano, também, que se faz necessário você destacar com sua caneta marca-texto pontos importantes. Podemos começar? Então vamos lá.
Os negros foram pessoas trazidas da África, do continente africano, à força para o Brasil. Volto a dizer, eles foram trazidos à força. Eles não foram perguntados se queriam vir para o Brasil. Então, eles foram trazidos à força em navios negreiros, embarcações de transporte de escravos naquela época para o Brasil. Nesse transporte, nesses navios, nessas embarcações que naquela época não eram tão modernas, não eram tão velozes, demoravam muito tempo para chegar aqui. Durante a viagem, o sofrimento era grande, a doença que muitos escravos eram acometidos também foi muito grande, tanto que muitos deles chegaram a morrer. E, pasmem, quando isso acontecia, eles simplesmente eram lançados ao mar sem nenhum dó, sem nenhuma pena. Mas, ao chegar aqui, eles eram levados para o comércio de escravos, onde ali eles eram colocados numa determinada rua, num determinado local que era chamado de comércio de escravos, acorrentados, obviamente, para que eles não fugissem, e ali eles eram expostos para serem vendidos. Eles não tinham nenhuma condição humana que pudessem dizer que eram bem tratados. Pelo contrário, eles eram totalmente maltratados. Eles não tinham uma alimentação boa, eles não tinham uma acomodação boa, eles trabalhavam muitas horas de trabalho sem nenhuma consideração. Mas, no decorrer de todo esse processo, de toda essa escravidão, algumas pessoas que não favoráveis à situação dos escravos começaram a se reunir e buscar alternativas para oferecer a esses escravos aquilo que eles tinham de direito, que era a sua liberdade. Essas pessoas receberam na época o nome de abolicionistas, pessoas que lutaram durante muito tempo para conseguir a tão sonhada liberdade dos escravos. A primeira lei criada, aprovada para que iniciasse esse processo de liberdade, que não foi rápido, levou anos após o início dessas leis criadas. A primeira delas foi a lei que recebeu o nome de Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei Eusébio de Queiroz, após ela ter sido assinada, ela ficou clara, ela ficou informando que a proibição, o tráfico de escravos estava a partir da lei, da assinatura dela, proibida. Nenhum navio poderia chegar ao Brasil carregado de escravos. Mas, mesmo com a criação, mesmo com a aprovação, mesmo com a assinatura da lei, continuou chegando ao Brasil escravos vindo em navios negreiros. Com isso, os abolicionistas continuaram a se reunir, a lutar, procurar maneiras, formas de conseguir liberdade para os escravos. E aí a segunda lei vai ser criada anos depois. E a lei seguinte recebeu o nome de Lei dos Sexagenários. O que essa lei dizia? Lei dos Sexagenários. Vamos ver? Todos os escravos com 60 anos ou mais receberam a tão sonhada liberdade. Vejam, não foram todos. A lei dos sexagenários, ela favoreceu somente os escravos com 60 anos ou mais a sua liberdade. Mas o objetivo, o que eles queriam
os abolicionistas alcançar era a liberdade para todos. E mesmo depois dessa lei, eles não descansaram. Eles continuaram lutando até conseguir o sonho maior, que era a liberdade de todos. Então, anos depois, a terceira lei foi aprovada e assinada e recebeu o nome de Lei do Ventre Livre. O que será que essa lei dizia? Bem, Lei do Ventre Livre. Essa lei dizia que todas as escravas, a partir desta data da lei, que tivesse filho, essa criança, ao nascer, ela seria considerada livre. Ela não iria ser considerada escrava. Bom, mas o sonho não estava completo. O sonho ainda estava parcial e os abolicionistas ficaram felizes, mas continuaram trabalhando em prol do sonho maior. Então, os abolicionistas, após a data dessa lei, continuaram trabalhando e anos depois eles conseguiram o sonho maior de ser realizado, com aprovação, com a lei que recebeu o nome de Lei Áurea, que diz que a partir da data desta lei, todos os escravos, todos receberiam a sua tão sonhada liberdade. E essa lei, ela foi assinada no dia 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel. A partir deste dia que ficou marcado na nossa história como uma vitória para os escravos, na qual eles receberam e puderam desfrutar a partir deste dia, 13 de maio de 1888, da sua liberdade. Lei aprovada é assinada pela princesa Isabel.